Me pegaram no flagra. Tô ainda me arrumando, meninas, meninos. Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo colocando o microfone. The microphone. Então vamos esperar uns segundos. Oh, entrou Miguel. Fala, Miguel. Fala, rapaz, tudo bem? Hoje cheguei atrasado. 20:03. Vamos esperar alguns segundos e a gente começa. Opa, chegou o Sérgio. Fala, Sérgio. Opa. Bom, sugiro a gente começar então, já que... Masal khair, Miguel, masal khair. Então vamos começar, porque já estamos em dois aqui. E vou fazer uma introdução para vocês não perderem seu tempo. Bonsoir, Sérgio, bonsoir. E tenho certeza que que os outros amigos vão chegar antes do início da primeira parte. Então vamos lá. Hoje queria falar com vocês das guerras africanas. Porque as guerras africanas não são iguais às guerras árabes, às guerras europeias, às guerras ocidentais, às guerras da Ásia, da Rússia. A guerra é um elemento cultural. Ela tem um lado universal, claro, mas tem umas características bem locais, depende da civilização. Como um mata o outro, porquê, questão do porquê se declara uma guerra, para que uma pessoa vai morrer, para que uma pessoa entrega a vida. Alguns se entregam para a religião, outros se entregam para Deus, outros se entregam para o dinheiro, orgulho nacional, nacionalismo, enfim. Então essa é a pergunta, as guerras africanas. Como se faz a guerra na África e, sobretudo, por quê? Veremos que as guerras na África têm relação com três grandes fatores causantes, três motivos de fazer a guerra. O primeiro é a enorme, digamos, o velho antagonismo étnico, mas entre algumas etnias e as outras. Não é qualquer etnia que ataca a outra. Tem uma estrutura de ódio étnico velha, sedimentada na sociedade, que continua explicando várias guerras africanas. A segunda causa forte, marcante, é a doença do Estado-nação, é a dificuldade de criar um Estado-nação. E a terceira é a própria democracia. A gente vai ver que a própria democracia, essa lógica do voto, cria guerras que antes na África não existiam. Obviamente vai ter outras causantes das guerras, mas essas são as principais. Estamos fora já do mundo árabe. Mundo árabe onde as guerras têm sempre aquele lado fanático, o islamismo contra o judaísmo, o caso do Israel-Palestina, a briga por Jerusalém, lugar santo, briga entre xiitas e sunitas, isso, Iraque, Síria, Iêmen, briga contra europeus, isso é a história do Marrocos, a história da Turquia, a história do Líbano, as cruzadas, a colonização. Na história no mundo africano é outra conversa. Então vamos lá, agora vamos entrar no miolo, digamos, da apresentação. O que é África? Quando a gente fala África, do que se trata? Na verdade, a África não existe. A gente que criou a África. O negro não existe. O negro existe para nós. A gente que criou o negro. O africano, antes do encontro com o europeu, o ateu, o muçulmano, que foi anterior, ele não se achava africano, ele pertencia a uma tribo, a uma região, a um lugar de nascimento, ao ecossistema. Ele não se sentia nem negro nem africano. Foi o olhar do homem muçulmano, do descobridor, foi o olhar do europeu, que criou essa categoria do africano. Então tem várias Áfricas, são milhares de Áfricas, milhares de experiências de vida. Porém, podemos dividir a África em quatro grandes áreas, digamos, culturais. A África do Norte não nos interessa hoje, é o mundo dos árabes, de pele clara, não nos interessa. É o mundo do islamismo, do jihad, vocês conhecem. Não nos interessa. É um mundo totalmente diferente do mundo negro.
A África Negra se divide em 3 grandes partes. Você tem a África Austral, África do Sul, Namíbia, Botswana, pouco do Moçambique, Zâmbia, Zimbábue. É uma África negra, claro, mas sempre foi bastante vazia. Uma área que foi, até hoje, subpovoada, por vários motivos, e por isso que os ingleses e os holandeses, safados, povoaram ela tão facilmente, porque entraram até a Riviera, o Rio Natal, que está lá no... Natal, isso. Orange. Que está no meio da cruza África do Sul, quase sem encontrar um negro. É uma coisa impressionante, mas enfim, não vamos entrar nisso. África Austral. Aí você tem a África Ocidental, África Oriental. A África Ocidental é a África que a gente conhece no Brasil. Angola, Senegal, Benin, Nigéria, Costa de Marfim, Togo. É uma África que é impenetrável. Até os anos 1930, ou seja, ontem, era impenetrável. Por quê? Porque a costa oferece 2 barreiras, 3 barreiras, a costa, o litoral. Você tem, primeiro, uma barreira de arrecifes ou de correntes marítimas contrárias que afugentam, que afastam os barcos que querem atracar. Então você tem um perigo marítimo lá. Quando você chega na praia, você tem uma barreira vegetal. Pensa no mangue, nos manguezais da Riviera, aqui São Lourenço de Santos, na época da fundação de São Vicente. Uma barreira vegetal, uma serra também. Tem uma serra chamada Mayombe, que vai da Angola até o Congo e até sul do Gabão. Uma serra do mar, por exemplo, é uma coluna vertebral. É como o Brasil, é uma coluna vertebral colada ao mar. Então, dificulta a penetração. E a terceira barreira é uma barreira biológica, são os mosquitos. Tem que saber que a mortalidade do homem branco na África até os anos 1930 era uma coisa abissal. Era 80%. 80%. E morria homem jovem, 15, 20, 25 anos. Compara isso com a mortalidade do corona, que é de 0,25%. Aí você vê o que é a decadência do homem branco. O homem branco parou de viver, parou de trabalhar, parou de ser livre por uma doença que mata 0,25% e que tem remédio. E faz 100 anos, ou seja, ontem, ele se enfiava na África sabendo que 80% morria, 80%. Bom, 80, 50, 60, 90, depende. Em Monróvia, na Libéria, você tinha semanas, meses de 90% de mortalidade. Depois caía a 40%. Por quê? Porque tinha epidemias de malária, de febre amarela, a doença do sono. Enfim, não vou entrar nisso. Então, a África Ocidental sempre foi protegida da penetração estrangeira pelo mar. Sempre foi fechada. Aí você tem a África Oriental, que é Quênia, Somália, Tanzânia, Moçambique. Essa África ela é mais fácil de penetrar, porque ela está uma planície. Chega na praia, coqueiro, parece a Bahia. É a Bahia. Eu fui para o Moçambique várias vezes. O Moçambique é a Bahia. É Oceano Índico, praia de areia branca, coqueiro, planície. É uma manteiga. Você entra para conquistar tranquilo, sem subar. Até as primeiras montanhas estão lá na Zâmbia, Zimbábue e Malawi. Ou seja, você tem 500 quilômetros de moleza, igual na Quênia. No Quênia, não é uma planície assim, aumenta um pouquinho, mas você, até o Kilimanjaro, até a Ruanda, até os Grandes Lagos, você anda tranquilo. Não tem grandes depressões, não tem floresta fechada. É uma savana, é gostoso a savana. Bom, tem o leão. Bom, mas o homem branco na época não tinha medo do leão. Nos anos 1900, Stanley, Livingstone, tinha medo do leão. Então, essa África Oriental sempre foi mais aberta. Aberta ao quê? Aberta ao mundo oriental.
Primeiramente a Índia, porque se você pode tentar fazer isso, eu não garanto. Você zarpar, aqui tem o marinheiro, o Antônio Sérgio, se você sair com um veleiro de Mumbai, na Índia, fechar os olhos, tiver um pouco de sorte, você chega na Mombasa, Quênia, em 5 dias. Mas tem que ter aquele vento aliseu, sei lá como chama. 5 dias é nada, é nada. Os portugueses demoraram 2 meses para chegar aqui. 2 meses. 5 dias você consegue ter comida no barco e pum. Então sempre teve uma grande troca de cultura, de comércio entre a África Oriental e a Índia. A África Oriental e a Malásia, a Indonésia. Nunca se esqueçam que Madagascar, uma ilha enorme frente à África Oriental, ela é povoada por gente da Malásia. Não são pretos, são malaios. Aliás, eles falam um idioma que ninguém entende. Ninguém entende o idioma deles, que é o idioma da Malásia. Influência da Pérsia também, que está do lado. Você vê o mapa, a Pérsia está mais perto da África do que a Índia da África. E influência árabe, obviamente. Zanzibar, todo mundo ouviu falar de Zanzibar, talvez na Disney. Zanzibar é uma ilha frente à Tanzânia, foi colônia da Turquia e do Omã. Até quando? Até 1890. Até 1890, Zanzibar era a colônia dos árabes. E o que tinha em Zanzibar? Por que era famosa Zanzibar? Era em 1890, ontem, era um mega shopping de escravos. Zanzibar era o mega shopping de escravos. Beleza? A culpa do homem branco está aqui. A culpa do homem muçulmano está aqui, talvez está um pouquinho aqui. Beleza? Por que Zanzibar? Porque quando você pega o mapa, tem uma estrada, digamos, de índios, reta, ela vai até Ruanda, a África das florestas, Ruanda, Congo, Burundi, Uganda, e lá que eles pegavam os escravos. Os árabes subiam todo o Quênia, Tanzânia, com os negros, colaboradores deles, raptavam os negros, desprevenidos, das tribos mais fracas, mais ingênuas da floresta, e traziam para Zanzibar, lá era o shopping, e mandava para a Índia, Turquia, Irão, Pérsia e mundo árabe. Beleza? Esses negros sumiram do mapa. Você não acha muito negro africano na Turquia, por exemplo, ou na Pérsia, ou no mundo árabe, ou na Índia. Por que sumiram do mapa? Porque os homens foram castrados. Os negros foram castrados para evitar a miscigenação. Beleza? Então, quando alguém te encheu o saco sobre sua dívida histórica, você, brasileiro que chegou cagado aqui nos anos 1920, fugindo da Europa ou da miséria no Líbano, contesta ele desse jeito, fala, amigo, começa a encher o saco do povo do Irão, da Índia, da Arábia Saudita, por exemplo, para começar. Ou vai para Dubai explicar para eles que os avós deles eram escravos. Bom, 4 Áfricas. África do Norte não nos interessa, que ela é árabe, é fora do escopo de hoje. África Austral também não me interessa muito, porque ela era bastante vazia. África Oriental, África Ocidental. Esse é o miolo da África. A África Oriental, mais aberta, porque ela está plana, e a África Ocidental, mais selvagem, porque ela é fechada. Enfim, essa África sempre foi isolada. A África viveu isolada do mundo até os anos 1900, ou seja, ontem. Quando digo isolada, é isolada. O Brasil foi conectado ao mundo em 1500, por aí. A África esperou mais 400 anos, isolada. Então, por que foi? Bom, não vou entrar nisso, porque foi isolada, mas basicamente tem uma barreira à esquerda, África Ocidental, aquela barreira que falei, geológica, meteorológica, biológica, e tem a barreira do deserto do Saara, que é uma barreira, baita barreira. No deserto do Saara tem poço de água a cada 400 quilômetros. 400 quilômetros. E daqui até Resende, no Rio, não tem água. Se você perder o poço, morreu. Então, conversa complicada.
E era difícil atravessar o deserto porque era propriedade dos nômades, que eram os mega bandidos. A gente gosta do nômade porque ele é romântico, mas a vocação do nômada, do beduíno do deserto, é bandidagem. Ou você paga pedágio e você chega a poço de água e ao destino final, ou ele te mata ou ele te vende como escravo. Esse é o papo lá. Então, poucas pessoas ousavam entrar no deserto. Pouquíssimas, porque era uma loucura. Quem entrava no deserto? Mercadantes, acostumados, que é uns network lá, que sabe que ele pode sair do deserto vivo, sem virar escravo nem ser decapitado. Os primeiros exploradores europeus entraram no siglo em 1880, 90. Entrava um por ano, morria um. É complicado. Então, a África foi preservada. Isso é muito importante. Quando a África começou a se abrir, começou duas colonizações. Isso é importante para saber. A África começou a ser colonizada por dentro e por fora. Por fora é a colonização europeia, o homem branco. Vocês conhecem essa história. O português não conseguiu entrar no deserto, porque o deserto era dos nômadas. Aí ele falou, eu vou zarpar, vou explorar a costa. Aí conheceu a Gâmbia, conheceu São Tomé, Angola, e aquela coisa lá do Vasco de Gama, Magalhães. Enfim. Não conseguiu passar a barreira, o português. Aquela barreira que falei. Aí ele fez comércio, fez acordos com reis africanos que faziam a interface com a África de dentro, que eles passavam aquela barreira, porque sobreviviam aos germes, aos vírus daquela barreira, tinham, enfim, logística própria. Isso foi a história da colonização. Aí começou a entrar os missionários, aí mudou tudo quando os britânicos, os franceses entraram com força. No fim do século XIX, 1885, 1900. Aí que entrou o homem branco de verdade no coração da África. Era a primeira vez que ele entrou no coração da África. Para você saber, a cartografia francesa pensava que tinha um mar interno na África. Porque o tal de Ptolomeu escreveu um poema na época da antiguidade grega, falou que ele viu, ou alguém contou para ele que ele viu o mar interno na África. Não esqueça que o Nilo foi descoberto, cartografiado em 1900. Briga entre inglês e francês. 1900, e ontem. Em 1900, a gente já estava aqui com o São Bento feito, a fábrica rodando em São Paulo e tínhamos ferrovia Santos-Limeira, em 1900, certo? Então, começou a colonização branca, católica, cristã, porque tinha também os protestantes, os alemães e alguns britânicos. A colonização branca, católica, protestante entrou pelo lado ocidental. Talvez um pouco pelas costas africanas do leste, mas ela é uma colonização litorânea. É como o do Brasil. É como o Brasil. Rabiscou a costa e começou a entrar. Como o Brasil. Tem uma colonização árabe, islâmica, que ela entrou pelo deserto. Pelo deserto, começou muito cedo. No século XII e XIII, o Brasil nem era descoberto. No século XII e XIII, já tinha islamismo no coração da África, no Mali, no Níger, Nigéria, Sudão. Era as cruzadas ainda em Jerusalém, na Europa. Porém, então essa colonização ela é antiga, porém ela sempre foi bastante lenta, porque ela é feita por mercadantes. Então são caras de um perfil muito extraordinário. São gente que são homens de negócio, armados, porque o cara sabe dar porrada porque o cara atravessa o deserto com 20 quilos de ouro. Então, até seu próprio segurança te mata no deserto, porque não tem testemunha, não tem delegacia. Então são bons de porrada, de espada, e além disso, são teólogos. Então, é difícil achar esse perfil. Então, pouco a pouco, esses caras entraram na África e islamizaram a África. Aí vamos passar na segunda parte da apresentação. O que eles acharam na África, esses muçulmanos que entraram? Essa que chamam de colonização islâmica, de conversão dos africanos ao islamismo.
que continuam até hoje. Os brancos foram embora nos anos 60, 1960, o islamismo continua entrando. O islamismo está com um objetivo, o Equador. Não esqueçam disso, lembram disso. O islamismo está rumo ao Equador, ao meridiano do Equador. Ele está já no Uganda, está descendo. Teve atentado desses dias do Daesh, o Miguel fala sobre Daesh aqui, em Congo e Equador. Tá? O islamismo está com esse objetivo. Lento, pensa numa infiltração de água, gota a gota. Lento, que vai demorar 500 anos. Beleza, custa nada, é zero. Sou gente que... É um cara que te vende um camelo, você vende para ele seu irmão na escravidão, ou vende para ele agora um chip de celular, comida africana, o marfil. E o cara te fala, ó, aproveitando essa conversa, sabia que existe o Maomé? Sabia que existe a Meca? Sabia que seus deuses africanos são subdeus? A gente tem um deus único chamado Alá? Com essa conversa. Demora, porque você vai mandar ele tomar banho uma vez, 2 vezes, seu vizinho vai ouvir, vai se converter e assim vai. Vai fazer filhos, vai transferir para eles, para os filhos, e assim vai. Demora 500 anos, mas tudo bem. Esse avanço, tanto islâmico, tanto europeu, ele se aproveitou da organização africana, ou da desorganização africana. A gente tem que entender que a África é a terra da diversidade. A diversidade de verdade, não a nossa diversidade daqui de São Paulo, da Faria Lima, de patinete, de Pablo Vittar e de Anitta. Não, diversidade de verdade. Ou seja, num país como Tchad, que é vazio, é o deserto, o Tchad. O Tchad tem 400 etnias, 400 grupos étnicos que têm idiomas diferentes. 400 grupos étnicos que têm idiomas diferentes. Então, 400 povos. É como a Amazônia brasileira. Eu dou risada quando falam dos índios do Brasil. Quais índios? Não existe o índio do Brasil. Existe povos indígenas que não se falam entre si, para começar. E às vezes se odeiam. Bom, enfim, essa é outra conversa. Essa extrema diversidade cria guerras étnicas. Aí o islamismo, como a colonização branca europeia, ela se infiltrou lá, falou, ó, você é o bacana, eu vou te ajudar, vou te dar fuzil. O muçulmano falou, você é o bacana, sua etnia é a bacana, eu vou te dar 200 homens, vão te ajudar para matar a outra etnia. Então, tem essa extrema diversidade étnica. Mas a diversidade étnica não vai ajudar vocês muito para entender o que acontece de verdade na África. Você tem, dentro de cada etnia, você tem, de etnia para etnia, você tem especializações. Não é a briga na África, não é a briga do branco contra o preto, o do preto 1 contra o preto 2, o da tribo de nariz grande contra a tribo de barriga grande, inchada. Não é essa a briga. A briga étnica na África é muito fácil de entender. É a briga do pastor contra o cultivador. É simples. Os pastores sempre oprimiam os campesinos, os cultivadores. Os móveis, os nômades, sempre oprimiram os fixos. Essa é a regra de base. Isso que acontece hoje em dia em Mali, Níger, Nigéria, Boko Haram, é isso que está acontecendo. Isso que aconteceu também na Ruanda, Tutsi, Hutu. Vou focar nisso daqui a pouco. Por quê? Porque o pastor sempre oprimiu o cultivador. Primeiro, os dois têm interesses totalmente divergentes. O pastor quer liberdade, ele não quer ouvir falar de propriedade individual da terra. Para ele, a terra é todo mundo. O cara que cultiva a terra, ele não quer um andante lá, um vagabundo andando lá com gado na terra dele, porque ele cultiva milho, tomate, cana-de-açúcar. Ele não quer, é uma coisa. Segunda coisa, o pastor, ele não tem estoque. O estoque dele é o gado dele. O pastor, ele vive andando, seguindo o clima. Onde chove, ele está. Ele está lá na pastagem. E não é um cara que tem casa, ele vive na tenda. E não tem itens de luxo.
ele não tem, então, se ele perder o gado, ele não come, ele morre de fome. Ele não pode comer o gado dele, porque ele se comer a vaca, ela não vai dar filho. Então é um cara sempre em estresse. Ele está em estresse o tempo todo. Aí, quando tem seca, quando tem uma invasão, ele perde o gado, quando tem uma epidemia de peste bovina, por exemplo, ele vai atacar o cultivador, porque o cultivador é um estoque vivo. Ele tem comida na casa, ele tem estoque de grãos, soja, milho, mandioca. Então, o supermercado do pastor é o cultivador. Deu merda, ele ataca o cultivador. É o seguro de vida dele. Porque o pastor sempre ganha a porrada do cultivador. Porque o pastor sempre ganha. Porque o pastor, ele é bom de porrada. Porque ele vive em contato com o deserto. Ele vive na savana seca. Ok, Miguel, tá certo. Tá certo. Vou responder as perguntas daqui a pouco. O pastor, ele vive no contato com a savana seca. Desculpa, ele vive na savana seca, chamado Sahel. Sahel chama o litoral, em árabe. O litoral entre que o quê? Entre a floresta e o mar, o mar que é o deserto. Os árabes, para nós, o mar é um deserto. O deserto, o Saara é um mar. É um mar, um oceano de vazio. Aí o Sahel é essa zona de contato entre a floresta e o deserto. Ela é uma savana seca. Ela é muito verde agora na estação de chuva, assim, muito seca na estação seca. Então o pastor, ele se acostumou a lidar com o nômada do deserto, que é um cara que é um pirata, ele é bom de porrada. Então ele aprendeu dele, é um sparring partner. Então enquanto o cultivador é um cara, é um trabalhador, não é um bandido. Qual é a vocação do trabalhador brasileiro? O trabalhador brasileiro, qual a vocação do trabalhador? É ser assaltado no ponto de ônibus, às 5 da manhã. Essa é a vocação do trabalhador no Brasil, infelizmente. Por que ele é assaltado no ônibus? Ele é assaltado pelo pastor brasileiro que vem de moto, 2 manos de moto com arma. Isso que acontece, essa é a história da África, da guerra. Quando você escuta guerra étnica, pergunta quem é o pastor, quem é o cultivador. O problema é que então, o cultivador ele se faz assaltar, por quê? Porque as virtudes do cultivador não é porrada, é plantação. Então é disciplina. Ele faz vários filhos e educa eles bem para obedecer. No geral, essas virtudes de disciplina, de humildade, não combinam com as virtudes guerreiras. A Europa resolveu esse problema, a Europa medieval. Ela criou uma raça nova, a aristocracia. Quase uma raça nova, ela era sangue azul. Onde tinha a virtude guerreira. Aí o povo de trabalhadores trabalhavam, a igreja evangelizava, e o aristocrata dava porrada em quem? No árabe. E o mesmo árabe do deserto é o cara que faz pirataria, o corsário, Barbarossa, essas coisas lá. Só que ele atacava Ibiza, atacava até o coração da Europa, os turcos, os árabes, entendeu? O africano cultivador não criou, enfim, eu estou exagerando, ele criou uma aristocracia, mas não conseguiu proteger o suficiente esse povo aí de cultivadores. O pastor não faz muita criança, porque o pastor ele sabe administrar a fertilidade, sim, a fertilidade da vaca. Porque ele sabe que quando tem muita vaca, ela come a pastagem toda. O pastor é uma Greta Thunberg do bem. Ele entende a sustentabilidade. Ele calcula, ele sabe que se a vaca fizer vários filhos, sei lá como chama, bois, bezerro, boi, não sei. Em português é me escapa. Eles vão comer o pasto. E não vai ter mais pasto para o fim da estação seca, ou para o ano que vem. Então ele tem técnicas caseiras para impedir o acasalamento, essas coisas lá das vacas. Ele transferiu isso para ele. Eu não vou dar detalhes aqui vividos, quer dizer, explícitos, mas vocês imaginam o que seria uma técnica de
de contracepção amadora. Não vou falar como se faz, mas se faz. Então, você tem esse paradoxo. As minorias na África oprimem as maiorias. Isso lembra um pouco o Brasil hoje em dia. A ditadura das minorias. Na África, as minorias sempre oprimiram as maiorias. Porque os pastores são as minorias, bons de porrada, agressivo, estressado, ele sempre atacou as maiorias de gente com barriga ou com as costas quebradas pelo trabalho braçal e que se deixavam roubar. Você traz isso hoje para a política da África e você vê aquele fator que falei, que a democracia mata a África. Você vê quando o homem branco foi embora, ele falou para o africano, amigo africano, faça uma república e coloca eleições. A eleição, o que é? É o reino da maioria. Bom, menos no Brasil. No Brasil, a maioria votou Bolsonaro, mas a mídia falou que não vale. A Amnesty International, Human Rights Watch falou que não vale. O STF também falou que não vale. Quando o povo vota mal, quando a maioria vota mal, não vale. Mas vamos votar para a África. Como o africano vota? O africano está pouco se lixando para a democracia. Ele vota para a etnia dele. O candidato da etnia dele pode ser uma galinha, ele vota para galinha. Ele está nem aí para diversidade, desenvolvimento econômico, objetivo de desenvolvimento humano, infraestrutura, educação. Esse é o objetivo do homem branco. Ele está nem aí. Estou exagerando, obviamente. O que o africano quer? Ele não quer ser oprimido. Aquele povo de cultivador, ele não esqueceu que a bisavó dele foi estuprada pelo pastor. O africano não esquece. Aliás, isso é uma característica do africano. O africano vive no passado. O africano vive com os ancestrais dele. Tem uns ritos do africano que quando morre o cara, eles colocam ele na terra, 2 dias depois tiram ele, bebem cachaça com ele e colocam ele. E conversam com ele morto, ele já enterrado, conversam com ele. O africano vive com o passado. Isso é uma qualidade, na minha humilde opinião. O africano ele tem uma riqueza. O africano ele escuta a natureza. A gente anda de patinete. A gente coloca no Instagram #Amazônia. O africano ele fala com a árvore. Ele escuta a árvore. O espírito da árvore. O africano não corta a árvore porque ele sente ela, fala com ela. A gente clica, faz hashtag e vai fumar um baseado. Entendeu? Mas essa cultura do africano tem esse lado negativo. Ele não esquece. O africano não perdoa. A gente perdoa. A gente perdoa. Porque se você não perdoar, você não forma a sociedade. Você não faz sociedade. A gente perdoa até para estuprador. A gente perdoa até para ladrão do PCC, a gente vive perdoando eles. O africano não perdoa. Seu bisavô era escravo, você é o filho de escravo. Você pode ser o presidente da república. Você está ferrado, escravo. Seu bisavô estuprou a bisavô de... Está marcado lá, tem um caderno. Então, aquele povo, aqueles cultivadores, hoje em dia são maioria. O que eles falam? Cara, eu não quero mais ser oprimido. Eu vou usar meu poder demográfico para votar para minha etnia. Aí você vê Partido Socialista Africano, Partido Comunista Negro, Partido Liberal Malauense. E balela. Atrás de cada partido tem uma etnia. Ponto. E sempre ganha a etnia maioritária. Por quê? Na África não tem pesquisa eleitoral. Para quê? Para quê? Porque na África, a pesquisa eleitoral é o censo. O censo. Você pega o censo, você vê, no Mali tem 40% da etnia A, 20% da etnia B, 10% da etnia C. Então, nas eleições, é simples. Você sabe o resultado de antemão. O partido da etnia A vai ter 40%, o outro vai ter 20%. Acabou a conversa. Então, esses povos fracos dominam o país. São países multiétnicos. Dominam o país. Dominam o Estado. Polícia e exército. Às vezes se vingam.
Porque 1000 anos de estupro coletivo, o de esculacho, você se vinga naquele filho da puta que te maltratava. Até agora dá para entender. Mas, por outro lado, aquele grupo minoritário que não consegue participar, pegar o poder, ele continua sendo a elite do país. A elite da porrada, guerreira. O que ele faz, na sua opinião? Ele faz golpe de Estado para recuperar o poder. Porque democraticamente ele não ganha, nunca pode ganhar. Ele faz guerra civil e golpe de Estado. Por isso que você tem uma porrada de guerra civil desde os anos 60 até agora. Aonde você faz voto, dá isso. Porque as minorias não ganham, a maioria não vive a diversidade, não entendeu o que é democracia ou até a república, não abre o poder para os outros, fecha só para a etnia dela, os caras se armam, como são bons de guerra, eles pegam o poder. Aí vem a ONU, vem a França, vem a Rússia, fala, não, pelo amor do céu, manda capacete azul. Não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada. Essas guerras existiam antes da colonização. Era a famosa guerra que contei. Pastor contra cultivador. A colonização colocou a África no freezer. Desarmou. A França, a Inglaterra, a Bélgica, a Espanha, Portugal desarmou o africano. E fez policiamento. Quando foi embora o colonialista europeu, o africano se rearmou, os americanos venderam a arma, a Rússia, a Turquia, a Iugoslávia e tal, França, e recuperou essa guerra étnica antiga e com um catalisador maior, que é a democracia. Porque a democracia tira o poder da elite, coloca no povão. E o africano, as elites africanas étnicas, não querem isso. Elas não querem isso. Não suportam isso. Não aceitam isso. Só que aqui a gente no Brasil e no mundo estamos mal informados. Vem a Folha de São Paulo, ou a CNN te fala, não, os Hutu mataram os Tutsi, os comunistas ganharam dos liberais. Não existe isso na África. Não cabe na mentalidade deles. Então, terceiro grupo de guerras, falei, para resumir, guerra étnica, ok? Guerra de pastor contra cultivador, a guerra da democracia, que eu acabei de contar, a democracia cria guerras artificiais, mas reais, e você tem as guerras da construção do Estado-nação. Você não consegue manter as pessoas vivendo dentro das fronteiras. Elas não reconhecem as fronteiras. Por vários motivos. Aqui não temos tempo de falar disso, mas um dos motivos é que as pessoas não querem, como se fala? Elas não querem viver juntas no mesmo país. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. No Camarões tem uma parte do país que são guerreiros de élite. E eles foram colonizados pelos ingleses. Por X motivos, vamos entrar no detalhe. Quando o Camarões, quando ele tomou a independência em 1960, a República Nova, ela pegou esses caras de elite que falavam inglês e colocou numa república que fala francês. Faz 60 anos que esses caras estão na porrada. E a história do Camarões é essa. É sempre insurreição no norte anglófono. Você pode buscar no Google. Porque é um povo de elite, não quer se misturar com os outros e ele fala inglês, o outro fala francês. Na Nigéria tem uma guerra terrível, chama o Biafra. O que é o Biafra? É uma região muito rica do sul da Nigéria, onde mora um grupo étnico, esqueci o nome dele, e que são animistas, digamos ubandistas, não quero entrar no detalhe, não é Ubanda, mas enfim, animista, um pouco católico. Esses caras, quando ganharam a independência da Inglaterra, acho que foi em 60, eles não queriam viver com os outros grupos étnicos, os Yoruba, os Hausa, os outros, não queriam. Preconceito étnico, o cara fala, os mané, bárbaro, não quero. E de fato, o Biafra é um povo de elite, eles são mais educados, enfim. O Biafra falou, vou me independizar.
Até que teve países, acho que a França reconheceu o Biafra, só para encher o saco da Inglaterra. O que fez o Nigéria, o país Nigéria, a República? Ela organizou o bloqueio econômico do Biafra. Morreu milhões de pessoas. Uma das primeiras grandes fomes organizadas do século XX foi no Biafra, em 63, 4. O africano matou o irmão africano. Queimaram arroz, queimaram safra, cortaram árvore. E o Biafra, até o dia de hoje, 2021, não aceita o Estado-nação Nigéria. Não aceita. Então, tipo de guerra. Esse é o tipo de guerra que existe. Vamos agora focar em duas zonas de porrada, que vão ser como uma ilustração do que está acontecendo, do que acabei de falar. A zona do Sahel, que é essa zona do Saara, do contato entre Saara e a savana, que falei, ela vai basicamente do Senegal ao lado ocidental, frente ao Brasil, até a Somália, frente à Índia. Essa zona vive guerras. Tem guerra no Sudão, tem Daesh, Al-Qaeda na Somália, tem Daesh, Al-Qaeda no Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria tem Boko Haram. O que acontece nessa região? É a velha guerra do pastor contra o cultivador. Só que, hoje em dia, ninguém fala, sou um pastor, que agora o pastor está com Toyota, está com Hilux. E ninguém fala, sou cultivador. É brega. Então, só que o software ficou mesmo. E os lugares de vida ficaram mesmo. O pastor ainda vive no deserto, na savana seca. Ele está sempre com medo de perder a terra. E o cultivador vive sempre no pé na água, cultivando arroz e com medo de ser invadido pelo pastor. As pessoas mudaram o marketing, o make-up, cosmética. O pastor agora chama Al-Qaeda. Porque o cara, ele quer fazer pirataria. Mas não vai fazer pirataria para esculacho. O africano tem mais honra do que o bandido do PCC e do Comando Vermelho. Aqui o bandido, ele é bandido mesmo. Ele é cangaceiro, chamaram. Ele é bandido mesmo. O africano tem vergonha de falar que ele é bandido. Tem vergonha. Pois, às vezes eu acho que o africano vale mais do que nós, às vezes. E em alguns lados ele vale mais do que nós. Então o africano fala, não, eu sou terrorista. Porque terrorista é glamour. Porque o islamismo é glamour na África. Para vários africanos, o islamismo é superior à religião africana. Vários negros abandonaram a religião africana, as religiões animistas, dos fetiches voodoo, e pegaram o islamismo, o catolicismo, como um gesto civilizatório. O africano, ele mesmo, se desconsidera. Não estou julgando ele, estou dando resumo. Ele acha que a crença dele, no africano, alguns milhões de africanos abandonaram a própria crença e abraçaram o islamismo e o catolicismo. Então esses africanos pretos, piratas do deserto, agora estão assaltando em nome do Alá. Isso dá Al-Qaeda. Chegou Daesh. Daesh ela é concorrente da Al-Qaeda. É Burger King e McDonald's. Aí ela falou, não, eu não vou fazer essa coisa da pirataria. Não, eu sou diferenciado. Pegaram alguns grupos que chamaram o Peul. Não é um grupo de pastor-pastor, é um povo de elite, de guerreiro, imperialista, e que tem uma velha briga contra os povos de cultivadores. Ele é híbrido, ele é cultivador e depende. Ele é bom de comércio. O povo Peul é o shopping móvel da África. A gente tem shopping assim, porque a gente é um país de infraestrutura. Temos shopping fixo. Santa Efigênia, Higienópolis, Iguatemi, São Paulo, Shopping Leblon, no Rio. O africano, ele tem um shopping móvel. Tem etnias, famílias que fazem o Alibaba africano sobre 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros. Você fala para o cara, eu quero isso, quero ouro, quero iPhone. O cara vai atravessar barreiras étnicas, barreiras religiosas, ecossistema diferente, vai te trazer o que você quer. E ele transmite essa sabedoria, esses networks comerciais,
esses contatos com banqueiros de pai para filho. Então são dinastias de comerciantes. Não é qualquer um que pode ser. Então os Pearl fazem isso. E como o comércio é perigoso, porque não tem polícia, ou não tinha policiamento na África, o comerciante era também mercenário, bom de porrada, e eles são um povo de elite. Então, esses Pearl têm uma briga com os povos chamado Dogon, do Mali e do Burkina Faso. Daesh chegou no Pearl e falou, amigo, você quer sua vingança? Falou, quero. Então falou, cara, vamos fazer isso em nome do Alá, porque engana a Folha de São Paulo, engana a CNN, engana o Macron. Por que islamismo? Por que eles fazem isso? Porque se você matar 200 pessoas em nome do contrabando ou da pirataria, ninguém vai te defender. Se você falar Allah Akbar, em nome de Allah, em nome da Al-Qaeda, em nome de Daesh, matei você, estuprei sua mãe, casei com sua irmã, aí você tem gente que vai te defender. Aqui, é que nem bandido aqui. Ou o cara é PCC ou ele é freelance. Se ele é freelance, tá ferrado. Tem as ONGs que vão ajudar ele. É verdade, tem as ONGs. Mas se ele é PCC, ele tem toda uma logística. Tem ONG, tem jornalistas que vão ajudar, tem advogados do PCC. O nosso PCC é Daesh e Al-Qaeda. Se você fazer um crime em nome da Al-Qaeda ou do Daesh, você tem países árabes do Oriente Médio que não vou falar, os nomes vocês conhecem, que vão te defender, mandando dinheiro por transferência, mandando suporte caridade, mandando remédios, te oferecendo hospitais. Aonde o Talibã passou 20 anos? Pega o Talibã do Afeganistão. Aonde ele passou 20 anos? Você acha que ele passou 20 anos tomando porrada no Afeganistão, comendo erva e sanduíche? Não. Os Talibã descansaram no Catar, aliado dos americanos, que vai fazer a próxima Copa do Mundo. Aliás, é uma vergonha. Eu mando uma mensagem para as feministas e para os LGBT e para quem defende direito humano. É uma vergonha vocês pisar a terra do Catar na Copa do Mundo, porque vocês estão compactuando com um país que oprime mulher, LGBT e direito humano. Bom, pronto, falei. Então, Daesh, Al-Qaeda são uma franquia, é que nem PCC e Comando Vermelho. Elas vão te trazer um suporte. Só que você tem que entender, são sempre guerras de povos de elite, de guerra, guerreiro com o povo fraco. Por que elas explodem agora essas guerras? Porque tem muito mais hoje do que faz 20 anos. Porque o Estado-nação africano não existe mais. Mali não tem mais policiamento. Níger não tem nada. Burkina Faso está morrendo o Estado-nação. O que é a morte do Estado-nação? É professor de primária que não quer dar aula. Por quê? Não recebe salário faz 6 meses. Por quê? Está em greve. Por quê? Ele tem medo de morrer. Porque tem pirata, tem contrabando, tem terrorista. Morte do Estado é a polícia que se desarma, que entrega a arma ao terrorista. É deserção no exército. É general, eu vi isso, não vou falar qual país vi isso. General, ele pega o estoque de gasolina do quartel dele e vende no mercado negro. General. Aí você vê na CNN ou na Globo News, coluna de terroristas invadiu capital do negócio, tal país. John Garango, o comandante Taylor acabou de entrar em Monrovia, Libéria, e decapitou o presidente. Por quê? Porque o Estado não existe. Acabou. Então, quando o Estado acaba, começa a anarquia. Alguém me falou hoje, escuta isso que é muito bom. Vou tentar traduzir do francês para o português. Escuta isso. Aonde tiver fraco e forte, a liberdade será uma opressão e a lei será uma proteção. Aonde tiver fraco e forte, a liberdade é uma opressão e a lei é uma
proteção. Paraisópolis. 1 milhão de fracos, 200 membros do PCC. Livres. Os membros do PCC oprimem o pobre brasileiro. Baile funk, queima de arquivo, Tribunal do Crime. Entra a polícia. De verdade. Não a polícia de verdade. A polícia que quer trabalhar, não a polícia que quer fazer marketing para o governador. Entra a polícia, volta a lei. O pobre, o fraco se sente protegido. Maré, Heliópolis, Rocinha, África, mesma coisa. Acaba o Estado de Direito, o fraco, e são povos fracos, é oprimido. Aí dá guerra. Isso é a África do Sahel. Agora, na África dos Grandes Lagos, que é a África bonita, verde, tropical, parece muito com Minas, mas a parte de Minas que vai para Espírito Santo é o rift, é a fractura africana, se abre a África, assim, a placa tectônica ocidental oriental da África, e tem lá os lagos, enormes mares interiores. É lá que nasce o Nilo, o Tanganica, o Lago Victoria, Lago Albert, Lago Malawi, Lago Nyassa. Você vê, são 4.000 quilômetros de lagos. Enorme o negócio. Bonito, cresce tudo. É um Brasil. Lá também tem porrada nesse molde aí. Povos de elite que matam povos fracos. Ruanda, genocídio. Em 3 meses, sem arma de fogo, o africano matou 800 mil africanos. Então, quando o cara do Sul da Paz, o do Instituto Igarapé, o da USP, o da UERJ, vem na Globo News e te explica que o armamento causa homicídio, você responde, amigo, no Ruanda, com machete e faca, mataram 800 mil pessoas em 3 meses, sem atirar uma bala, beleza? Quem matou quem? Na Ruanda, a briga, na Ruanda-Burundi, na verdade o Ruanda e o Burundi eram 2 monarquias antes da colonização. Monarquias velhas, do único grupo étnico, os Tutsi. Adivinham quem eram os Tutsis? Quem eram os Tutsis? Pastores minoritários. É sempre a mesma história. Minoritários. Pegaram o poder desde 1000 anos e oprimiam os Tutsi, os Hutu. Todos são da grande etnia Bantu, mas como os Tutsi só casavam entre eles, e como os Hutu só casavam entre eles, acabou tendo uma diferenciação genética. Para nós não é perceptível, eles conseguiam, parece, um reconhecer o outro. Parece que um era mais alto do que o outro, ou tinha uma nariz, enfim. É como aqui em São Paulo. Você vai para Moema, é mais mulher bonita do que Paraisópolis. É o mesmo povo. Porém, por seleção genética, a riqueza atraindo as mulheres bonitas, ricas ou não, isso faz casamentos. Etnicamente, o bairro fica mais florido. E em Paraisópolis, a pobreza acabando com a saúde e a beleza, e os casamentos ficam mais nesse nível aí, nesse ambiente, você tem essa seleção. Então, Ruanda foi isso. Os belgas, que eram os colonos da Ruanda, eram os filhos da mãe, entregaram o poder econômico e político no Tutsi, porque Bélgica, é menor que São Paulo cidade. Quer dizer, a população da Bélgica é menor do que São Paulo cidade. Então, quando o belga dominou essa parte da África, ele não mandou 1 milhão de soldados, ele não tem. Ele mandou 1000 oficiais de elite e falou, cara, me acha um grupo étnico que vai oprimir o resto, que vai fazer para mim o trabalho sujo. O administrativo, vai cuidar dos presídios, vai oprimir, vai fazer a polícia. E os belgas, como não são burros, falam, ok, aqui é o grupo que tem tradição de opressão, que é o opressor, é o Tutsi. Saindo a Bélgica em 60,
ela criou uma república e entregou na mão do Tutsi. Falou, amigo, você é bom, você sabe administrar, beleza, entregou para ele. Já começou a Primeira Guerra, o primeiro genocídio foi em 62. Tutsi contra Hutu. A maioria se rebelou, falou, poxa vida, não é democracia, não é república? Porra, ele falou, a gente quer governar. Aí o Tutsi falou, negativo, fio, eu sou a elite, esquece esse lance aí da lei da maioria. O que aconteceu? A maioria expulsou os Tutsi. Para onde? Para Uganda. O Tutsi foi sempre um povo, sempre não, desde os anos 60, se transformou numa diáspora. Foi morar de favor na Uganda. Ficaram alguns Tutsis no Ruanda, mas ficaram esculachados, segunda classe, cidadão segunda classe. Nos anos 80, caiu o meu grande amigo Idi Amin Dada. Vocês conheceram o príncipe da África, o último rei da África, o último rei escocês da África. É um grande filme. Esse rapaz era maluco, era um militar de uma etnia do norte do Uganda, islâmica. Na verdade, ele era cozinheiro. O Idi Amin Dada, olha bom, a gente teve o Lula também, né? Era um cozinheiro num quartel do exército britânico durante a colonização. Só que a etnia dele eram os bons de porrada. Lembra sempre. Pastor bom de porrada. O inglês, que não era burro, ele falou, amigo, vocês vão comer dupla dose na sopa, vocês vão comer 2 bols de sopa. Porque vocês vão me ajudar a oprimir seus irmãos da outra etnia que mora na capital e que criou um sindicato e que me enche o saco, que é a independência. Então, Idi Amin Dada acabou saindo da cozinha, cortando dedos. Ele adorava cortar membros superiores. É a tara dele. Cortando dedos dos militantes da libertação. Dos Joaquim Florel do Brasil, sabe? Aí ele acabou virando sargento, capitão. Saiu à Inglaterra, colocou uma república, a mesma conversa, briga étnica, maioria contra a minoria, essas coisas lá, super instável. Aí ele me pega o poder. Golpe de Estado, pegar o poder. Bom, pegou o poder, não vou entrar, o filme conta isso muito bem. Caiu, foi morar na Arábia Saudita. Falei para vocês ou não falei? Se você se afilia ao islamismo na África, você ganha padrinhos, grana, caixa e refúgio. Se feder muito, você vive tranquilo, porque nenhum americano, nenhum francês, nenhum russo, nenhum chinês tem cacife para mexer com a Arábia Saudita. Beleza? Então, entrou Museveni. Museveni também é um perfil meio assim, esculacho assim, escroto. O Museveni entrou nos anos 80, tá lá ainda, 2021. Museveni, tá? Mas Bolsonaro ditador. Tá? Bolsonaro golpista. Bolsonaro ameaça a democracia. Bolsonaro, tá certo. Museveni tá lá faz 40 anos. Ninguém enche o saco. Ninguém. Nem a esquerda, nem a Human Rights Watch, nem a Amnesty, nem a CNN. Por que ele tá lá? Porque ele é a cria dos americanos. Museveni é a cria dos americanos. Ele é a cria deles, então ninguém enche o saco. Beleza? Pena que o Bolsonaro não é a cria do Biden. Pena, senão a gente estaria tranquilidade. A gente governaria o Brasil, ele governaria o Brasil dormindo, por remote control. Enfim, os americanos, por que criaram o Museveni? Porque ele fala inglês. Em um mar de povos que fala francês. Ruanda falava francês, porque era belga. Congo fala francês, porque era belga. Congo, Brazzaville, que tem 2 Congo, falava francês. Do lado tem o Tchad, que fala francês. Aí era uma área de influência francesa. Os americanos falaram aqui, você vai ser mais son of a bitch. Os americanos reconhecem que ele o filho da puta, mas ele é o filho da puta deles. Então, beleza. Você vai me ajudar a tirar a França daqui. Como você tira a França de lá? Você derruba os governos que apoiam a França. E o governo da Ruanda, dos Hutu, a maioria, apoiava a França. O exército francês treinava esse governo.
A França dava ajuda humanitária, técnica. Então o que fez o Museveni? Ele pegou o Tutsi, lembra? Exilado nos anos 60, falou, amigo, é hora de reconquistar seu país. É hora de ser etnia de elite. É hora de conquistar o Ruanda e tirar esses ratos dos Hutu. Eles falam assim, entre aspas. Aí aparece um personagem chamado Kagame, Paul Kagame, tá lá ainda. Paul Kagame é um Tutsi exilado no Uganda, tem passaporte ugandês. Os americanos treinaram ele, acho que ele foi para os Estados Unidos também. Foi armado pelo Museveni e invadiu o Ruanda em 91. Aí começou o genocídio. Teve vários problemas, como vários microgenocídios, tudo culminando no mega genocídio de 94, onde morreu, lembrando, 800 mil pessoas em 3 meses. Então, a maioria Hutu fez genocídio do Tutsi. Porém, o Tutsi ganharam, porque eles eram armados pela Uganda e pelos Estados Unidos. Ganharam. Armados pelo Uganda, mas os Estados Unidos estavam dando esse apoio moral aí atrás. Quando os Tutsis, a minoria, recuperaram o lugar deles de poder, de elite guerreira, o que eles fizeram? Outro genocídio, de 95 a 2000. Aonde? No Congo, porque os caras não são besta. Entenderam alguma coisa na vida. Não é bom fazer genocídio onde você mora. Faça longe. E eles foram atrás dos refugiados que foram para o Congo, que é o país vizinho, e massacraram eles. Deu 2, 3 milhões de mortes no Congo entre 95 e 2000. Quem reportou isso? Ninguém. Aí a França perdeu a Ruanda, porque o grupo que ele apoiava, Hutu, perdeu o poder. O Ruanda começou a falar inglês, idioma oficial, passou de francês para inglês. E o Congo, que era digamos, um país sobre a esfera de influência francesa, explodiu. Porque 2 milhões de mortes, explodiu o país. Virou uma terra de ninguém. A França foi excluída da África dos Grandes Lagos. Uma África que parece a Amazônia, onde tem tudo. Cobre, ouro, diamante, cádmio, tudo. Enfim, então é isso. Vocês veem como as guerras africanas tendem a seguir os mesmos moldes. E claro que entram parceiros estrangeiros, como acabei de falar. Os árabes, Daesh, Al-Qaeda, ou a própria grandes potências, Estados Unidos. A Rússia entrou agora na África Central, mas não vou dar esses detalhes porque vamos estourar o horário, mas é sempre a mesma mecânica. É uma ultradiversidade de etnias, grupos étnicos que são, na verdade, povos que não querem se miscigenar, não querem se misturar, para formar um país só, como o Brasil fez. Povos que não esquecem ofensas, de geração em geração se transmite o ódio vivido. É como se alguém te deu um tapa na cara faz 100 anos e ficou a marca do tapa na cara. Aqui, todo dia você se vê no espelho e lembra isso. Aí, Estado-nação que não funciona, democracia que só cria problemas de inflamação eleitoral étnica, e dá isso. Espero ter sido útil para vocês. São 9h05. Se alguém quiser entrar por vídeo, tá bem-vindo. Sami, tahiyati boa Sami. Boa noite, Genilson, primeira vez aqui, boa noite. Agradeço ao Antônio Sérgio, Miguel, o Yuri, boa noite, Yuri. Espero que o Dumitro também está aqui. Bom, se alguém quiser entrar por vídeo, tá sem problema. Questão do Miguel. O Moçambique pode derrotar o Daesh sozinha? Não sei. Então, o Daesh está atacando o norte do Moçambique, uma região onde tem exploração de cobre ou de petróleo, não lembro o que tem. Uma região bastante vazia, onde sempre teve uma etnia que era islamizada, porque é uma etnia litoral, lembra? A Moçambique, a África Oriental. É uma planície super fácil de penetrar.
e quem penetrou lá foram mercadantes árabes, os turcos, escravócratas. Então acabaram islamizando, mas um islamismo muito light, sempre foi muito tranquilo. E agora a Daesh passou pela Tanzânia, entrou lá e está matando à toa, 50 pessoas, 100 pessoas, sempre perto das minerações, das minas. Será que ela trabalha para uma potência estrangeira? Que tem que ver quem explora essas minas. Acho que é um grupo francês, mas não tenho. Será que Daesh trabalha para um concorrente daquele grupo? Não sei. Moçambique não pode derrotar sozinho. É um estado, não é falido, mas muito fraco. Eu fui lá várias vezes. O povo moçambicano muito bonito, fisicamente impressionante, umas mulheres muito bonitas, muito simpático, mas eles são divididos entre duas ex-guerrilhas que ainda continuam assim, e o país é fraco, não tem muita infraestrutura, não tem muito dinheiro. E o país é muito grande, Moçambique são 2.000 quilômetros de costa, é muito grande. Então eu duvido que eles sozinhos consigam. Se duvidar, não tem nem estrada para chegar lá. Eu acho, tem que verificar. Dizem que o Brasil talvez deve suceder ao Império Português na África. O que acha? Vou responder duas maneiras. O Brasil quer mandar exército para a África. O exército brasileiro tem essa vontade de fazer uma operação de manutenção da paz na África. Depois do Haiti, os generais querem testar, manter a paz num país africano. Agora, dizem que o Brasil, tipo o Império, pode suceder e deve suceder ao Império Português na África. A gente não tem, como se fala? A gente não tem. A gente, para fazer isso, tem que querer. Bom, a gente não quer. Segundo, aliás, a gente não quer nada, a gente não tem ambição internacional nenhuma, a gente não tem estratégia internacional nenhuma. A gente quer ser amado. Se alguém me perguntar qual é a diplomacia do Brasil, é que quer ser amado. Petista, bolsonarista, PMDBista, é a mesma coisa. O Brasil quer ser amado, porque tem mulher bonita e tem o corcovado. E fala e simpático, mas não funciona assim. O Bolsonaro queria ser amado do Trump. O americano não liga para o Bolsonaro. O Trump não ligou para o Bolsonaro. O Lula queria ser amado do Sarkozy e não sei quem. Funciona. Tem que ter uma proposta. É que nem uma empresa, tem uma visão. Visão é um diferencial estratégico, é uma proposta. O que a gente vai falar para os africanos? Nada. A gente vende quê? Vende um pouco de remédio, um pouco, sei lá, de avião da Embraer. Eles nos vendem, sei lá que vende. Peixe. Não tem conversa. Não tem. A China tem uma estratégia africana. A gente não tem estratégia africana. Temos laços com a África. O Brasil é uma África. O Brasil é uma África que deu certo. Eu não tenho medo de falar isso. O Brasil é uma África que deu certo. Olha a religião do Brasil, o bandismo, uma das religiões. A África conseguiu trocar a religião do homem branco brasileiro. O brasileiro de origem africana, ele difundiu a cultura dele na cultura branca do Brasil, na miscigenação. Ele se reproduziu. Tem 100 milhões de pretos no Brasil, é enorme. A gente é uma África que deu certo. Poderia dar certo muito mais? Beleza, mas é outra conversa. A gente não tem guerra civil aqui, ao contrário do Haiti, do Angola, do Congo. Agora, da gente ter um imperialismo na África, eu acho que também a gente está em vias de ser colonizado, o Brasil. A gente está sendo dividido pelo globalismo à esquerda, esse movimento estúpido de diversidade. O Brasil está perdendo, está jogando pelo ralo 500 anos de construção nacional, de unificação nacional, que não foi fácil ter um país que fala um idioma único de Rondônia até Porto Alegre. Estamos explodindo o Brasil,
dividindo preto com branco, índio contra o resto do Brasil, homem contra mulher, gay contra heterossexual. A gente está dividindo esse país, estamos explodindo ele. Então, como a gente vai invadir ou fazer imperialismo cultural, econômico na África, se a gente é a próxima terra vulnerável a ser colonizada? Se a gente continua nesse lance, daqui 20 anos, a gente pode dividir o Brasil. O Rio de Janeiro pode cair na mão do... Aliás, o Rio de Janeiro, na minha humilde opinião, já é um narco-estado. Então, amanhã você pode ter uma oligarquia carioca vagabunda. Não toda só vagabunda, mas você pode ter uma banda podre lá que é ultra. Ela pode se aliar ao Comando Vermelho e falar, não quero mais vocês, Brasil. Se a gente continuar a fazer merda em Brasília ou em São Paulo, ou seja, a quebrar o país, porque estamos quebrados, qual exército você vai mandar para o Rio de Janeiro? Com que dinheiro? Você vai falar, vai embora, meu filho, seja feliz. Aí esse estado do Rio novo, independente, vai virar a garota de programa da China. Ele não tem vocação, ele não produz para se bancar. Não vai virar a Flórida ou a Califórnia, vai virar a cria da China, ou a empregada da Rússia, ou da França, ou dos Estados Unidos. Aí vai começar Nordeste, Amazônia, o Macron falou que quer internacionalizar a Amazônia. O Macron falou em rede nacional que quer colonizar a Amazônia. E os bobos que nos servem de inteligência não notaram isso. Ok, tem mais progresso? Ok. A China na África é algo que deve nos preocupar? Eu acho que não. Eu acho que não devemos nos preocupar da China na África. Porque, primeiro, o Brasil não tem interesse na África, então China, Rússia, Índia, tá nem aí. Segundo, até para a França e para os Estados Unidos, a China não é um grande concorrente porque o chinês ele é racista. Ele é racista, ele não gosta de negro. O chinês não faz casar, o chinês não casa com o africano. O chinês não gosta de africano. O chinês, então, ele está numa... O africano é um ser humano como nós. Ele, como brasileiro, ele gosta de contato humano. Ele gosta de ser amado. Então, já tem problemas. O chinês quer o dele. Só que a vida não é simples. Não é, o chinês quer cadmio. Então, ele vai no Congo, no meio do genocídio, ele vai lá colocar uma mina... coloca uma milícia para proteger ele fura o cadmio e leva ele por avião até Xangai e coloca no iPhone. Só ele inteligente, só ele entendeu a parada. O francês, o israelense não entendeu isso. Isso é insustentável, porque o que o francês, que tem mais experiência na África do que o chinês, entendeu? É que aquela milícia vai te ferrar. Você não pode ganhar dinheiro sozinho na África. Você tem que ter aliados negros, africanos, para te defender. Então, e você tem que respeitar os aliados. Não é só dinheiro. Não é... O chinês corrompe muito na África. Mas não é só corrupção. Não é só comprar governos, lealdades. Você tem que criar laços. Casar, passar férias juntos, e receber alunos africanos na China, permitir que o africano corrupto, o rico, que tem rico africano que é honesto, compra mansão na China. Isso é possível. Permita para o africano bilionário que existe comprar uma fábrica na China? Pode? Não pode. Não pode, porque além do racismo, o chinês não deixa controle de capital estrangeiro. Se você comprar uma fábrica na China, você tem que ter o parceiro chinês que tem a maioria das partes, das ações. Então o africano vai falar, você só quer meu ouro. Então, por isso que o Portugal tem mais futuro na África do que na China. Porque o português, país assim, ele gosta do africano, ele casa com angolano. Algum africano fala chinês? Não quer. Porque o chinês não quer ensinar. O chinês não quer ensinar a língua dele para o africano. O homem branco, apesar dos pesares, ele ensinou, ele criou uma família. Eu sou árabe, mas... A gente aliás, os árabes também somos assim. A gente está aberto a juntar o africano à sua família. Família é lugar de problemas. Família, Abel e Caim. Tem problemas nas famílias. Mas família é melhor que estrangeiro.
Então a gente, nós árabes, e sobretudo vocês brancos, europeus, brasileiros também, vocês têm essa capacidade de criar família, de colocar uma solidariedade, um destino comum com o africano. O americano não consegue fazer isso, porque ainda está no apartheid. Aliás, o apartheid da África do Sul é uma invenção de anglo-saxão. Português na Angola do lado nunca teria pensado em separar preto de branco. Que isso? Português passa a noite na senzala com a negra e tem filho negro. E quando libertou o país, quando ele foi embora em 75, o português levou com ele os filhos brancos e pretos. O português voltou, os rapatriados, 1 milhão, voltaram com a família completa. A mulher branca, a mulher preta. O americano não faria isso. O americano dos anos 60, 70. Agora não sei. O britânico talvez não faria isso. Então, o chinês não faz isso. Então, eu não vejo a China um grande perigo. Culpa-se muita colonização pelos problemas da África. Quanto culpa real tem qualidade de colonização? Ok. A colonização na África foi um blink of an eye. Uma parêntese. Durou 50 anos. Então, 50 anos podem mudar o rumo de um país? Podem traumatizar um país? Eu acho que não. 50 anos? O Brasil foi colônia há 300 anos. Então, a África do Norte, colônia árabe, faz 1400 anos. A Coreia do Sul e do Norte foram colônia do Japão 60 anos. Olha onde está a Coreia. O japonês não é um colonizador simpático, ele não é inclusivo, ele é exclusivo. Então, agora, colonização ou não, a África ia ser traumatizada pela globalização e a modernização. O que a colonização fez teve um papel histórico de conectar a África à realidade moderna. O africano sempre foi protegido e da modernidade, ou seja, do trabalho, da produtividade, da pressão política. Eu vou contar isso daqui a pouco. Então, com ou sem colonização, o africano ia se conectar à vida moderna. A colonização foi uma vacina da Pfizer, sabe? Uma injeção de porrada, mas Etiópia quase não foi colonizada, quase. O Mussolini fez umas merda lá, mas não conseguiu colonizar. E está em problemas. Então, o problema não é colonização. Claro que ficou sequelas, não estou falando que não, mas não podemos explicar a África hoje, os problemas dela, pela colonização. A gente acabou de falar que os problemas nasceram antes da colonização. O problema africano e as belezas africanas nasceram antes da colonização. Antes. A colonização só ela acelerou essa modernização, que traumatizou o africano, porque o africano perdeu os deuses dele, as religiões dele, porque ele se urbanizou. Quando o cara se urbaniza, ele perde a vida do vilarejo, da vila, que é uma vida coletiva. O africano, e como o brasileiro, não tem pai. Eu estou aqui abismado, em São Paulo pelo menos, de ver tanta criança crescer sem pai. O africano, ele não é que não tem pai, é que todo mundo é o seu pai. O vilarejo inteiro é o seu pai. Se um tio, um cara que mora no seu vilarejo, estiver mijando na estrada, ele te dá porrada. Ele tem direito sobre você. As crianças na África são controladas por vários pais e mães. Todo o seu vilarejo é sua mãe e seu pai. Você pode comer o milho do seu vizinho, pode comer mandioca em outra casa. Você é criança. Entendeu? Quando você entra na cidade, acaba isso. Você só tem um pai biológico. E não é suficiente. Porque ele não é treinado a te dar aquele suporte. Porque ele nunca foi um pai para você. Ele foi um 10% de um pai. O resto era completado pelos vizinhos. E a sua mãe também. Então o africano na cidade ele é órfão. Quando você se sente órfão, você está perdido. Você não tem tempo nem vontade de pensar em desenvolvimento. Essa coisa de homem branco. Da ONU, vamos fazer estrada. O cara não quer, o cara perdeu o pai dele. Você vai encher o saco dele fazer governança, sustentabilidade? Vai tomar banho. Estou exagerando, claro. Então, esse é o choque. Então,
Com ou sem colonialismo, você achou que ia acontecer. Urbanizar faz parte da economia de hoje, globalizada. O africano perdeu as religiões dele, também isso acabou com ele, desestabilizou. E ia falar uma coisa e esqueci. O que eu não tive tempo de falar, porque a gente falou das guerras, são já 9h20. O africano, ele viveu em civilizações de low performance, de baixa produtividade. Pensa no índio do Brasil. É similar. Não é que ele seja vagabundo, não. É que ele se organizou melhor do que nós, para trabalhar pouco, trabalhar o suficiente. Como funcionava a coisa? Até os anos 1900, ou seja, até a colonização. Cada grupo tinha uma elite. Elite ou religiosa, aquele cara que faz o voodoo, que fala com os espíritos, ou elite guerreira, cacique, como nos índios aqui no Brasil, como índios. Aí tinha vários tipos de caciques. Tinha caciques de porrada, como os templários, sabe? Digamos templários, bons de porrada e ponto. Ou você tinha caciques assim, mais de política, ou de comércio. Você tinha caciques também que são bons de comércio. Então o cara que faz comércio é o cara que tem um shopping em casa. É o cara que te compra, te dá uma sabonete. Pensa no índio. Ele te dá uma comida, ele te dá um remédio, ele te dá uma grande festa. O carnaval, Salvador. Uma grande festa de 3, 4 dias, como o Carnaval de Salvador, regada a cachaça, ayahuasca, sei lá como chama, e cantos religiosos. Muito sexo, Carnaval. Então, a elite tinha essa função de, como se fala? De dominar o povo, mas ela sempre era especializada. Ela nunca foi uma elite de trabalho. Não tinha advogado, dono da Havan, dono do Carrefour. Não, isso não. Industrial, não. A elite africana sempre foi especializada. Ou é guerreiro, ou é mercadante, mercadoria, comerciante, ou é religioso assim. O povo trabalhava o suficiente para comer. Só para comer. Porque a terra sempre foi muito rica. Pensa no Brasil. Você mija, sai uma mangueira. Então o povo trabalhava nas terras individuais, sempre teve propriedade privada na África. Trabalhava também em terras coletivas do vilarejo, para o vilarejo ter comida. E às vezes fazia um trabalho de interesse geral, voluntário, para o chefão. Uma vez por mês ele limpava uma estrada, limpava um bueiro, catava um leão que enchia o saco, eles faziam uma batida 2, 3 dias. Beleza. E tinha muito tempo livre. Tinha pelo menos 2, 3 dias livres na semana. Ou para ele curtir a vida, para beber, brincar com a mulher dele, ou caçar, enfim. Então ele produzia só o suficiente. Mas a elite queria o luxo. A elite queria luxo. Porque a elite se mantém com luxo. Qual o luxo da elite? A Copa do Mundo. O que fez o Lula, elite? Copa do Mundo. Olimpíadas. Esbanjar dinheiro pro povo. Que bobo aplaude. Olimpíada, essas coisas. Temos Fórmula 1 em São Paulo. Que legal. Viva o governador. Isso é o luxo. O Versailles. O que é Versailles? Isso é um luxo. Um pouco ridículo. É bonito, mas é luxo. É ouro. Aí, de onde vem o luxo? Se seu povo não produz o suficiente, você vai buscar o luxo no vizinho. Então, a elite africana sempre foi buscar o dinheiro extra, o valor agregado que ela não produzia, o dinheiro para comprar o luxo, ela foi fazer isso na vizinhança, ou invadindo o vizinho. Aí você vai invadir o vizinho fraco, que é aquele cara cultivador, ou o vizinho mais fraco do que você. Aí você vai invadir ele, escravizar as mulheres ou os homens e vender. Você vai vender eles, vai ganhar ouro.
Esse ouro vai fazer carnaval, vai financiar o carnaval, vai financiar uma mega festa, vai financiar máscaras. Por que o africano usava máscara? E luxo, porque a máscara não era reciclável, ela durava 3 dias. A máscara durava o tempo da festa. Era feita sob medida, era como um blazer sob medida. Custava caro. E para custear isso, você tinha que vender escravo. Você não vai vender seu próprio povo como escravo. Você vendia o povo vizinho. Se você não escravizava o povo vizinho, se invadia, roubava. Roubava gado que vendia. Ou você fazia comércio mesmo. Se você é um pacífico, você faz comércio. Você vai, sei lá, vender pele de tigre lá a 1000 quilômetros e recuperar ouro. Então, nunca teve pressão para trabalhar, para produzir muito. Porque a produtividade sempre foi muito baixa na África. Porque quando faltava produto, eles faziam o que eu acabei de fazer. Invadia o vizinho, escravizava o vizinho, vendia ele, roubava o gado dele, ou fazia comércio. Que é uma coisa fácil, comércio não é muito complicado. Complicado ter contactos e ter o dinheiro, o capital de giro. Essa é outra conversa. Mas tecnicamente, a compra-venda de qualquer um faz. É gestão de estoque. Enfim, a África chegou na modernidade sem saber produzir nada. E hoje em dia não produz nada. Na indústria, por exemplo. Ela é ridícula na indústria. Isso foi um traumatismo africano, quer dizer, foi uma herança africana que até hoje em dia a África não consegue resolver. Até hoje em dia a África não conseguiu inventar uma fórmula africana para produzir muito. E o chinês produz muito, o coreano produz muito, o francês produz muito, o brasileiro produz muito, menos do que um coreano, mas produz. O árabe produz pouco, mas um pouco mais do que o africano. Esses são os problemas da África. Só que quem vai falar isso? Quem? É racista, genocida, fascista, bolsonarista, terraplanista. Então ninguém fala nada. A ONU cala a boca. A ONU cala a boca por quê? Porque ela prefere mandar consultor para a África, que vai receber $2.000 por dia, que vai custar isso, do que falar a verdade do africano. A África não quer ajuda exterior. A África precisa de tempo. Tempo para ela fazer a terapia mental dela. Só isso. Bom, falei demais, vou fechar, são 9h30, meu Deus, 9h30. Planeja fazer mais palestras sobre a França? Sim, semana que vem não, mas daqui a pouco vou fazer uma sobre a eleição francesa do ano que vem, 2022. Ou a esquerda francesa, vocês vão me falar. Semana que vem vai ser o nosso fechamento agora, a live vai acontecer em horário diferente, vai acontecer terça, às 19 horas. Por quê? Porque vamos ter um convidado especial, um amigo que é militar da Colômbia. Vai nos falar da FARC, os vizinhos nossos, que a gente tem uma grande fronteira com a Colômbia, na Amazônia, no Amazonas. E o nosso amigo vai nos falar das FARC, o que aconteceu com elas, continuam, pararam, fazem política, fazem droga. E o coronel Villamarín, muito simpático e vai nos honrar com essa presença aqui. Então ele vai falar semana que vem, eu só vou perguntar umas perguntas e vocês também podem claramente interagir com ele. Então, terça que vem, 19 horas, vou mandar um lembrete aqui no Instagram e por WhatsApp. Mas é isso aí. Muito obrigado, eu vou desligar aqui, são 9h30, agradeço a todo mundo que participou. Se não houver mais perguntas, nos vemos então terça que vem para falar em espanhol sobre Colômbia. Tchau, tchau, vou desligar.